Então, nesta primeira palestra, quero fazer uma pergunta. A pergunta é: por que a humanidade fez a transição de uma sociedade de caçadores-coletores para a agricultura? Certo. E no paradigma tradicional, paradigma é uma palavra inglesa muito sofisticada e significa apenas história, modelo ou compreensão. Certo. Então, em um paradigma de história tradicional, fazemos a transição porque éramos caçadores-coletores. E vivíamos em grupos de cerca de 20 a 50 pessoas e perambulávamos pela terra em busca de comida. Era incerto, era instável. E então, de repente, houve uma revolução. Descobrimos a agricultura. E a agricultura fornecia uma fonte estável de alimentos que podíamos controlar. Certo, a palavra que usamos é domesticação. Certo, domesticação significa apenas que colocamos tudo sob nosso controle. E por causa da agricultura, agora podemos criar mais alimentos do que precisamos. A palavra que usamos para isso é excedente. E como há excedente, as pessoas agora podem fazer outras coisas além da agricultura. Então, por exemplo, podemos ter líderes, o que cria a ideia de política, certo? Também podemos ter padres, o que introduz a ideia de religião. E então podemos ter pessoas criativas, o que nos dá artes. E lentamente, com o tempo, essas aldeias se transformaram em cidades. E como havia muitas pessoas em nosso excedente, agora podíamos ter literatura, leitura e escrita. Então, agora podemos armazenar conhecimento e transmiti-lo de geração em geração e entre culturas, certo? Agora podemos ter ciência e tecnologia. E lentamente, ao longo desse processo, criamos a modernidade. Certo? Que é o mundo em que vivemos hoje. Então, o passo fundamental em direção à modernidade foi essa transição para a agricultura, e isso é tradicionalmente o que acreditávamos sobre o mundo. Infelizmente, não há evidências para isso, certo? E, de fato, quanto mais evidências coletamos, mais percebemos que isso não é verdade. Na verdade, o que sabemos agora é que foi realmente muito estúpido fazer a transição de caçador-coletor para fazendeiro. Certo? Por vários motivos. O primeiro motivo é que, quando você é um caçador-coletor, a vida é realmente muito fácil porque há comida em todo lugar. Certo? Quando você é um fazendeiro, a vida é difícil porque você tem que cultivar esse alimento. Então, talvez como caçador-coletor, você trabalha talvez 1 hora por dia, mas como fazendeiro, você trabalhava 6, 7 horas por dia. Era muito difícil cultivar esse alimento. Então, no livro Sapiens, o historiador israelense chamado Yuval Harari é muito famoso. Sapiens também é um livro muito famoso. Há uma frase muito famosa, certo? A frase é mais ou menos assim: nós não domesticamos o trigo nos domesticou. Certo? Então, pensávamos que tínhamos transformado o trigo, certo, o alimento, o trigo, em nosso escravo. Mas, na realidade, o trigo nos tornou seus escravos. E o raciocínio para isso é o seguinte: na natureza, se você é trigo e quer sobreviver, precisa se tornar atraente para outras pessoas e para os animais, certo? Então, você precisa ser saboroso e fácil de encontrar. Você precisa trabalhar muito. Mas quando você está em uma fazenda com seu trigo, você pode simplesmente relaxar, não fazer nada e deixar os humanos fazerem todo o trabalho. Certo? Então, foi um mau negócio para os humanos e um ótimo negócio para o trigo. Certo? Então, esse é o primeiro problema. Na verdade, você trabalha mais na fazenda do que como caçador-coletor, o que significa que agora você tem que ter mais filhos, certo? Você precisa de mão de obra para fazer todo esse trabalho, o que cria um problema de superpopulação. O que significa que você está usando muita terra e, eventualmente, a terra fica morta, certo? Ou, não é mais arejada. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é que conseguimos desenterrar os esqueletos de caçadores, coletores e fazendeiros. E o que vemos é que os caçadores-coletores são muito mais altos do que os fazendeiros. Por quê? Proteína, certo? Comida. Como caçador-coletor, você tem acesso à carne. Você tem acesso a frutas, nozes e vegetais, certo? Sua dieta é variada e muito nutritiva. Mas como fazendeiro, você come apenas o que planta, que é principalmente trigo e alguns vegetais, certo? Então, você não está obtendo muitos nutrientes. Então, o terceiro problema é que, como fazendeiro, você tem muito mais probabilidade de morrer cedo do que se for um caçador-coletor. Por quê? Vocês já foram a uma fazenda? Qual é o problema em uma fazenda?
Exatamente. Obrigado. Porcos, certo? Animais, eles estão por toda parte. Além disso, onde você coloca o lixo? Onde você vai ao banheiro? Certo? Então, como as pessoas ficam juntas em um lugar muito sujo, é muito mais provável que contraíam doenças e depois moram. Certo? Então, por essas três razões, a transição de caçadores-coletores para fazendeiros não faz sentido. E mesmo hoje não somos capazes de explicar a vocês por que essa transição aconteceu. Certo, não sabemos por que fizemos isso. Então, a única coisa que podemos fazer é construir teorias sobre por que isso pode ter acontecido. Então, embora não possamos ir ao passado e analisar por que fizemos isso, podemos fazer algumas pesquisas e coletar evidências e, então, criar teorias sobre por que isso pode ter acontecido. Certo? Então, existem 4 disciplinas diferentes das quais podemos coletar evidências. A primeira disciplina é chamada de arqueologia. Arqueologia é apenas o estudo do passado. Então, basicamente, você vai lá e desenterra coisas e vê o que consegue encontrar, certo? Talvez você consiga desenterrar a casa de alguém, ou pensar no esqueleto ou nas roupas de alguém, certo? E a partir disso você consegue descobrir o que aconteceu no passado. Então, 3 evidências da arqueologia que veremos hoje são Goep, Jericó e Cataiahoique. Certo? E esses são lugares que realmente desenterramos e sabemos como é a vida nesses 3 lugares. Isso é arqueologia. A segunda disciplina que podemos analisar é a antropologia. E antropologia é o estudo de outras culturas. Em outras palavras, ainda há lugares neste planeta onde as pessoas vivem um estilo de vida de caçadores-coletores. Talvez na Amazônia, talvez na Austrália, talvez na África, certo? E então podemos estudar essas pessoas para entender como pensávamos originalmente e por que podemos ter feito a transição para a agricultura, certo? Então, antropologia. O terceiro campo que podemos analisar é a psicologia ou a neurociência. Basicamente, como o cérebro funciona, como nos sentimos, o que nos motiva, por que nos comportamos da maneira que nos comportamos, certo? Então esse é um terceiro campo que podemos analisar. O último campo que podemos analisar é a pimetologia. Um estudo de primatas, certo? Ou macacos. Porque, adivinhem, pessoal, somos macacos. Somos primatas. 99% do nosso DNA é DNA de macaco. Então, podemos analisar certos grupos de macacos para entender como eles se comportam. E há 3 tipos de primatas que analisamos bem de perto, certo? O primeiro são os gorilas. Também analisamos os xenes. E os bonobos. Certo? Os bonobos são muito próximos de nós. Geneticamente, eles são os mais próximos de nós de todos os primatas. Então, ao analisar esses 4 campos diferentes, podemos coletar evidências para construir teorias sobre o motivo da transição de caçadores-coletores para agricultores. Certo? Então, agora vou compartilhar algumas dessas teorias com vocês e, novamente, o que é realmente importante entender é que não sabemos o que aconteceu, só podemos supor sobre o que aconteceu. Então, a primeira teoria é a ideia de coerção. Certo? E o que isso significa basicamente é que há um grupo de elite de pessoas que não queria trabalhar. Então, eles fizeram todos os outros trabalharem. Certo? Então, isso é coerção. E a evidência para isso é que, bem, adivinhem, os gorilas fazem isso, certo? Se você estudar os gorilas, verá que eles sempre têm um macho alfa. O macho que é maior do que todos os outros e que faz todos fazerem todo o trabalho. Ele apenas senta e tira uma soneca todos os dias, mas fica com todas as garotas e com toda a comida. Certo? Então os gorilas. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é a guerra.